Vamos lá, meus irmãos, para mais um vídeo. Sejam muito bem-vindos. Quem está chegando agora, aproveita e se inscreve no canal, marca o sininho, dá o joinha, compartilha com todo mundo que vocês conhecem. Comentem também, tá? O comentário de vocês é muito importante, dá engajamento no vídeo. Se vocês então entendem a relevância do canal, se para vocês é um canal relevante, que tem a sua importância, que tem contribuído também com o conhecimento da fé reformada, então me ajudem, né, a espalhar cada vez mais o canal, né, para que ganhemos mais relevância, alcancemos mais pessoas também, tá bom? Então, vamos aqui para mais um vídeo, né? Eu vou comentar aqui o comentário, certo? De um arroba de mimimi, que comentou aqui, não é? Fez um comentário que quem é aqui do canal já há algum tempo vai achar engraçado, né? Sobre o vídeo que eu fiz aí, né? A culpa não é minha se você aprendeu o calvinismo errado. Esse indivíduo, que eu não sei quem é, mesmo assim, seja bem-vindo, obrigado por seu comentário, beleza? Apesar do que você diz aqui, que não faz para mim o menor sentido, não ter pé na cabeça, vou tentar ser claro e respeitoso naquilo que eu vou dizer, tá? Então, ele comenta bem assim, olha, aprendam as escrituras, né? A Bíblia. Tudo o que nós precisamos entender e seguir como doutrina, Deus nos falou através dos profetas, né? De Moisés, de Jesus e dos apóstolos. Não siga doutrinas de homens, que trata de um Deus serial killer que faz acepção de pessoas ou injusto. Fique com as escrituras. Então, meu querido, esse comentário me revela muitas coisas sobre você. Primeiro, que você não está preparado para o mundo teológico. Meu conselho: fique com sua escola bíblica, leia a Bíblia, amém, Deus abençoe, e não queira se envolver com assuntos que não fazem parte do seu mundo. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque se fizesse parte do seu mundo, você não escreveria algo como você escreveu aqui. O que você está falando não tem o menor sentido. Né? Por acaso você está achando que quando se fala de uma tradição cristã, de uma tradição teológica, se está substituindo a Bíblia? Você está viajando, por acaso? Entende? Tipo assim, se é isso que passa por sua cabeça, como é demonstrado no seu escrito aqui, né? É sinal de que você não tem preparo para isso. Não tem preparo para esse mundo teológico, tá? Esse mundo teológico. Ah, e eu lamento que, não só você, é claro, né? Mas outras pessoas também, elas às vezes chegam aqui no canal e falam umas bobagens que eu fico pensando, caramba, eu nem respondo às vezes, tá? Não, na maioria das vezes não respondo, né? Na maioria das vezes não respondo. Mas no começo eu respondi, depois eu pensei, caramba, o que eu estou fazendo, perdendo meu tempo respondendo pessoas que não vou nem entender o que eu vou dizer? Não vou entender por quê? Porque são burras? Não, não é porque é burro, não. É porque não tem conhecimento básico sobre a história da igreja, sobre a história da reforma, não tem conhecimento básico sobre tradições cristãs, ou sobre a tradição que está atacando. Não é? Não sabe o que é teologia, e porque não sabe o que é teologia, acaba achando que há um tipo de substituição. E é daí que vem esse tipo de comentário, dessa ignorância. Tipo, fiquem com as escrituras, aprendam as escrituras, a Bíblia. Tudo o que nós precisamos entender e seguir como doutrina, Deus nos falou através dos profetas, de Moisés, de Jesus e dos apóstolos. Quem é que vai discordar disso? O que você está dizendo não está em oposição ao que eu ensino aqui. Não está em oposição ao que eu ensino aqui, certo? Mas o tom da sua fala, eu digo, né, no que você escreveu aqui, é como se houvesse uma tensão, uma oposição entre o que eu estou dizendo e você, que vem como um tipo de libertador que vai conscientizar as pessoas. Olha, não ouçam o que ele está dizendo. Não deem ouvidos a teólogos, tá? Vão para a Escritura Sagrada. Então, a ignorância é tão grande, né? Que dá pena, cara. Tipo, não siga doutrinas de homens que trata de um Deus serial killer que faz acepção de pessoas ou injusto.
Fiquem com as Escrituras. A minha experiência, meu querido, com pessoas que pensam como você, eu não vou fazer isso aqui, eu não vou me estender demais no vídeo. É mais um vídeo de reflexão, né? Uma resposta de reflexão para você, tá? Minha experiência com pessoas que são assim, pessoal, né? Que eu já tive que lidar com gente assim, de outras denominações que vieram falando um monte de bobagem. Porque não sei o quê, porque teologia esfria o homem, porque, sabe, é a Bíblia, eu só preciso da Bíblia e blá, 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 né? E uma coisa como você falou aí, né? O seu pressuposto, então, é que o que eu ensino, não é, na verdade, é a respeito de um Deus que é serial killer. Você não sabe nem o que você está falando. Um Deus serial killer que faz acepção de pessoas, ou é injusto, né? Ficam as escrituras. Se você, se você conhecesse as escrituras de verdade, né? Se você se importasse realmente em ler a Bíblia de verdade, tá? Sem as suas fantasias, só ler a escritura, você escandalizaria. Você se escandalizaria só lendo a Bíblia de verdade. Certo? Ah, tá me julgando dizendo que eu não leio a Bíblia. Não, não é isso não. Mas, né, eu preciso analisar o que você disse. E o que você disse aqui me revela uma ignorância da Escritura. Né? Me revela uma falta, né, de proporcionalidade. Não siga a doutrina de homens que trata de um Deus serial killer. Quem ensina que Deus é um serial killer? Me diga. Quem ensina isso? Isso não existe, tá? Não existe uma tradição cristã que seja que ensina uma coisa dessas. Você sabe muito bem que serial killer é assassino, né? Você sabe, né? Não é possível que você colocou uma palavra que você não conheça, né? Não é possível, né? Ou é, né? Estamos no Brasil, pode ser. Serial killer, né? Ah, vamos só usar essa lógica sua e eu vou perguntar. Existe a possibilidade de Deus ser um assassino? Só raciocínio. Filosoficamente falando. Deus poderia ser um assassino? A resposta é não. Por quê? Porque ele é o criador, a vida é dele. Ele tem direito sobre a vida. Entendeu? É assim que funciona. Ele é o criador. A vida está na mão dele. Você vive até quando ele quer. Ou você não consegue entender uma coisa dessa? Porque se não conseguir, na boa, volta para a escola bíblica, né? Lê a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. É isso, tá? Se não fizer, diminuirá. É isso. Né? Porque faz acepção de pessoas. O que é acepção de pessoas? Essa é uma expressão muito usada por sinergistas, né? Deus não faz acepção de pessoas. O que que significa? O que que significa na prática? Porque eu garanto, e eu estou desafiando, pode ler a Bíblia. Qualquer texto bíblico onde se tem essa expressão, que Deus não faz acepção de pessoas, não está dizendo o que vocês estão dizendo. Ou o que você está dizendo. Não está dizendo. Isso é fruto da sua leitura ruim. Você aprova que não basta ter uma Bíblia na mão. Se você não souber ler, não adianta nada você ter uma Bíblia. Se você não souber ler. Porque você vai entender tudo errado. Por falta de conhecimento teológico. Olha só, né? Olha como que importa a teologia. Né? Não é isso mesmo? Tá? Todas as seitas que surgiram no contexto do cristianismo têm Bíblia. Dizem que a Bíblia é a palavra de Deus.
que é a única regra de fé e prática. E mesmo assim não deixam de cometer suas heresias. Tá? Eu acho que vocês estão entendendo só a escritura de uma maneira muito errada, né? Como se só a escritura significa dizer nu da escritura. Como se significa dizer, tipo, é só a Bíblia e nada mais. Eu não quero saber nada mais do que a Bíblia. Então, eu vou fechar os olhos para tudo, vou tapar meus ouvidos para tudo, porque eu só quero ler a Bíblia. Esse tipo de gente é o tipo mais ignorante, mais cego e distante da verdade. Tem a ferramenta em mãos, mas é arrogante demais para ouvir os outros, para ouvir irmãos, para ouvir teólogos. Só eu queria lembrar ao queridão aí que a Bíblia que você diz defender e enfatizar nos ensina que Deus deu para a igreja, Efésios capítulo 4, dá uma lidinha se você não leu, que Cristo, quando subiu aos céus, deu dons aos homens, né? E ele vai mostrar lá a ordem dos ofícios iniciais, né? Em termos de ordem, de importância, de função, uns para apóstolos, né? Outros para evangelistas, né? Profetas, evangelistas, e também, né, para pastores e mestres. Ou seja, Cristo deu dons à igreja. E esses dons são dons de ofício, justamente para o ensino. Certo? Entendeu? Então você não vai até a Escritura sozinho, ler sozinho, compreender sozinho como você quer, como se você se bastasse. Por quê? Porque Cristo deu mestres à igreja. Efésios capítulo 4, gente. É só ler. É só ler. Deu mestres para a igreja, pastores, visando o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo, para que os membros não sejam levados em redor por todo o vento de doutrina. Entendeu? E todas as vezes que esses pastores, barra mestres, ensinam a escritura, eles a explicam. E quando eles explicam, eles estão fazendo teologia, olha só. É o que eles estão fazendo. Não, mas eu só quero a Bíblia, eu só quero a Bíblia. Então você não deve ser membro de igreja nenhuma, você não deve ter pastor nenhum. Toda vez que o pastor for explicar alguma coisa, tapa os seus ouvidos e fala, eu rejeito, eu vou ler só a Bíblia, eu lendo aqui a Bíblia é o que basta, porque está tudo aqui. Moisés, profeta, Jesus, os apóstolos, aqui. Eu não preciso de explicação de ninguém. Né? E se você agir assim, você não vai ser membro de igreja nenhuma, porque, né, vamos ser coerentes. Se você não precisa de ouvir ninguém, né, de ouvir teólogos, os mestres que Cristo deu à igreja, e você se basta só indo ao próprio texto da palavra de Deus, então você não deveria fazer parte da igreja, de uma igreja. Tá? E se você agisse assim, com a sua coerência lógica, você também estaria sendo oposto ao próprio Cristo, que deu mestre da igreja. Você mesmo, quando alguém que não conhece o Evangelho, que não conhece nada, te pergunta algo da Bíblia e você explica, você não parou para pensar que você está ali fazendo teologia, não? Porque é isso que teólogos fazem, tá? Inclusive, a teologia, não é, só tem uma função: apontar para a Escritura e explicá-la. As confissões da igreja, que são a teologia oficial da igreja, só tem uma função: apontar para a Escritura e explicá-la. Ser uma janela para a Escritura. Não um fim em si mesmo, não apontar para si, mas para a Escritura Sagrada. Então, assim, rapaz, meu conselho, tá? Quer seguir, siga. Não quer, não siga. Tem playlists no canal aqui, certo? Estude essas playlists, faça os cursos que tem aqui no canal, né, nessas playlists aí. Aprenda e não tente se envolver em assuntos que não fazem parte da sua vida, né? Porque se fizer, se você for um cara aplicado realmente a conhecimento bíblico, só a sua fala já é uma decepção.
porque revela uma ignorância terrível. Já disse, se você vai ler a Bíblia de maneira completa, aplicada, dedicada, você vai escandalizar, rapaz. Vai escandalizar, porque você vai ler tanta coisa que você vai achar absurdo, mas é a verdade revelada. Entendeu? Eu não vou fazer isso hoje, eu tenho que fazer, mas, né, estou fazendo esse vídeo muito mais para abrir a sua mente. Espero que funcione. Se não funcionar, né, eu não posso fazer nada. Eu não sou seu pastor, né? Sou pastor de uma congregação local. Então, com essas ovelhas aqui, eu vou me preocupar. Mas com os outros na internet, entendeu bem, não entendeu, fazer o quê? Paciência. Eu posso explicar de novo. Se não entender de novo, não posso fazer nada. Eu vou levantar minha bandeirinha branca, né? E não vou ficar discutindo. Só isso, tá? Então, respeitosamente, rapaz, se é para poder entender bem do que você vai falar, até para fazer uma crítica muito mais bem construída, estude de verdade. Tipo, né? Tudo que nós pensamos está na Bíblia. Quem vai discordar disso? Essa é a verdade. A matéria-prima da teologia é a Bíblia. Ora bolas. Né? E ninguém ensina Deus como serial killer. O que é isso? Não tem como Deus ser serial killer. Ele é o dono da vida. Entendeu? Ele é o dono da vida. Ok? Ele não está de fora. Tá? A acepção de pessoas, reflita sobre o que isso significa. Porque se para você a acepção de pessoas é Deus eleger pessoas, você está dizendo que Deus não pode escolher. Porque se ele escolher essa fazendo acepção de pessoas, que você pensa desse jeito, porque é o que parece aqui, você não entendeu o que é a acepção de pessoas na Bíblia. Você tem a sua própria concepção, fora das escrituras, do que significa fazer acepção de pessoas. Porque nenhum texto que fala sobre a acepção de pessoas, que Deus não faz acepção de pessoas, tem essa compreensão que você está dizendo aí. Tá? Né? Ou injusto. Então, quem é que julga a justiça de Deus? Somos nós? Será que se eu ler algo na Bíblia, eu vou começar a ler a Bíblia, de verdade. E aí eu me deparo, não é, com textos claros, tá? Absolutamente claros, límpidos, que você nem precisa se esforçar para poder entender, tá totalmente declarado, né? Deus escolhendo um povo e não outros. Deus escolheu Israel, não escolheu as outras nações da terra. Não se revelou aos outros povos. Não deu a ler aos povos. Lembra de Romanos 9, quando Paulo, né, o assunto, não, calma que eu não vou falar sobre eleição diretamente não aí, não é de Romanos 9, mas só no início, quando Paulo fala sobre a sua tristeza, não é? Ele fala, eu desejaria ser anátema de Cristo por amor a meus irmãos segundo a carne. Por quê? Está falando dos judeus. Seus irmãos segundo a carne, são judeus ali, né? Eles receberam a lei, não é? Os profetas, no sentido geral, receberam o culto, a adoração, tudo Deus revelou a eles. Não é? E o que entristecia Paulo era ver que a maioria deles não estava compondo, não é? Ou muitos estavam rejeitando, não é? A continuação da revelação, o Evangelho. Não é? Jesus Cristo. Mas veja como Paulo fala, eles receberam tudo isso, que os outros povos não receberam. E aí? Deus fez recepção de pessoas? Essa é a sua compreensão. Se Deus escolher, ele está quebrando os seus princípios? Você que vai julgar se Deus é justo ou injusto se você lê algo na Bíblia que não corresponde à sua maneira própria de pensar, ao seu humanismo, ao seu amor à liberdade libertária do homem. É você que vai julgar isso aí. Porque, como um cristão, eu não julgo a Escritura. Eu recebo como ela é. É o que a Bíblia está ensinando, então eu me submeterei. Eu entendo? Não, muitas vezes não entendo. Muitas vezes a minha mente não alcança isso. É difícil, é complexo, mas eu sou chamado a crer na palavra de Deus. Eu vou tentar entender, eu vou me esforçar para entender. E nisso eu vou fazendo teologia. Mas eu tenho limitações, como qualquer outro. O meu dever diante de Cristo, diante de Sua palavra, não é? Como um cristão, como alguém que crê de fato, é receber a palavra dele. Para mim é complexo demais
a nossa liberdade diante da soberania de Deus. Só que eu entendo, e um reformado de verdade entende, que nós não temos que fazer uma escolha. Eu não tenho que fazer uma escolha entre soberania e liberdade. Eu não preciso fazer essa escolha. Porque Deus é soberano e nós temos liberdade e responsabilidade. Qual a dificuldade de entender isso? Não é o que a Bíblia está ensinando, não? Ou você acha que é assim que se lê a Bíblia? Se, na sua cabeça deve ser assim, né? É um jogo. No time calvinista, eu cito um versículo. É um chute que eu dou. Aí o arminiano, ou sinergista no sentido geral, cita um outro versículo, que dá ênfase à responsabilidade humana. E eu, à soberania. E aí fica. Tá 1-0 para mim, viu? Tá 2-0 para mim, viu? Eita, virou o jogo, agora tá 4-0. Você acha que é assim que lê a Bíblia? Não. Não existe essa questão de eu fazer uma escolha entre dar ênfase à responsabilidade do homem, à liberdade do homem, ou à soberania de Deus. Deus é soberano e o homem é responsável. Ponto final. Essa é a realidade. É o que a Bíblia ensina. Tá? E não sou eu que julgo a justiça de Deus. Eu é que sou julgado por ele. Entendeu? Se você continuar nesse caminho, em algum momento você vai ter que agir como um ateu. Porque quando você lê na Bíblia algo que fere o seu orgulho, que fere a sua própria lógica, e acredite, pela maneira como você pensa aqui, você vai ler alguma coisa na Bíblia que vai te chocar. E quando você lê, ou você vai ser um hipócrita, um fingido que vai, sabe, fingir que não está acontecendo, que não é ali, não é o que está escrito ali, e tentar um malabarismo filosófico, argumentativo, para poder tapear e criar um outro caminho para você entender forçadamente do seu próprio jeito, ou você vai ter que dizer, cara, então Deus é injusto. Injusto baseado no quê? Na minha própria lógica de justiça. Então eu não posso julgar a Deus. Viu? Viu, rapaz? Não posso. Tá? Eu recebo a escritura como ela é. Certo? E não se envolva não em assuntos teológicos não, tá? Você não entendeu muito bem o que é teologia ainda não. Só para constar. Muito obrigado, meus irmãos. Digam aí o que vocês acham sobre esse comentário, tá? Se vocês também puderam perceber tudo isso que eu acabei de citar, de comentar nesse comentário do rapaz aqui, eu não sei o nome, mas tá, comentem aí, beleza? Se puderem, também deem conselhos, né? Vamos tentar ser um pouco mais amáveis, né? Às vezes tem pessoas que chegam aí com os dois pés no meio dos peitos, que nem diz o Matutão. Mas eu estou tentando, né, cada vez mais responder, claro, de maneira firme, mas né, querendo o bem da pessoa, né? Querendo que a pessoa entenda, certo? E quando a pessoa não entende, eu vou ignorar, porque eu não tenho obrigação de ficar perdendo meu tempo com quem não quer entender, né? Então, é isso. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Continuem apoiando o canal, divulgando o canal, espalhando o conteúdo aqui, tá? Para que o canal cresça aí e tenha relevância. Deus abençoe e até o próximo vídeo.